Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, em preparação para esse 40º exame de ordem do exame da OAB, agora em março, a primeira fase desse ano de 2024. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, peço que se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, ative o sininho aqui embaixo, coloque seus comentários, me ajude a fazer com que o canal cresça e assim alcance o maior número possível de pessoas aqui no YouTube, tá bom? Vamos continuar então, pessoal, os nossos estudos e hoje nós vamos já começar a tocar no assunto a respeito das espécies de impostos e vamos começar com os impostos federais previstos no artigo 153 do CTN. Desculpa, o artigo 153 da Constituição Federal. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou ampliar aqui o YouTube. Creio que agora vocês estão vendo a minha tela. Vou só conferir aqui. Perfeito. Vou ampliar aqui a tela. Bom, eu acho que agora eu tirei a minha imagem, né? Vou aparecer aqui de novo. Pessoal, ainda estou me adaptando com esse sistema novo do OBS Studio, para quem não usou. Pelo menos a minha primeira vez que eu estou usando ele aqui no YouTube para gravar as aulas. Acredito que ele esteja ajudando. Mas caso vocês tenham sugestões para melhorar as próximas aulas, por favor, me avisem. Hoje é a aula de número 13, continuando a nossa jornada de hoje, e nós hoje vamos analisar as espécies de impostos. O conceito de imposto, pessoal, nós já analisamos nas últimas aulas. Nós tivemos uma aula que estudamos os conceitos dos tributos em geral, em especial dos impostos, mas hoje nós vamos analisar os tipos de impostos que nós temos no ordenamento jurídico. Lembrando que os impostos são de competência de cada ente federado, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Cada ente federado tem os seus respectivos impostos. E nós vamos começar com os impostos federais, a exemplo da União, né, os impostos que estão previstos no artigo 153 da Constituição, e entender cada uma dessas espécies e estudar a sua regra matriz de incidência, a natureza jurídica de cada um desses impostos. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar o primeiro deles, previsto no inciso 1 do artigo 153 da Constituição, que é o imposto de importação. Esse imposto é um dos impostos extrafiscais que eu comentei nas aulas anteriores, e nós vamos estudar para que serve o imposto de importação, quando que ele incide e sobre quem ele incide, quem cobra esse imposto. Então, essa questão que envolve quem cobra o imposto, quem é cobrado, quanto que se cobra, o cálculo deste imposto, tudo isso é o que a gente chama de RMIT, a Regra Matriz de Incidência Tributária, RMIT. E é a lei que vai estabelecer a regra de cada um dos impostos. Lembrando, pessoal, uma coisa para não confundir na primeira fase. Quando falar dessa matéria de tributação, é importante a gente saber que a Constituição Federal, ela não cria tributos, nem mesmo impostos. Ela não cria nenhum tipo de tributo. Ela estabelece competências para que cada ente federado estabeleça o seu respectivo tributo, a exemplo dos impostos. Então, quando a Constituição fala, lá no artigo 153, é de competência da União tratar sobre imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF e assim por diante, a Constituição Federal, ela não está criando nenhum tipo de imposto. Ela só fala da competência de cada ente federado, podendo esse ente federado legislar ou não sobre a matéria. Lembrando que a legislação sobre uma matéria tributária, ela é facultativa. A União tem a competência de, por exemplo, legislar sobre impostos de importação. Ela pode legislar ou não, se ela quiser. A competência é da União e ela pode exercer esse poder ou não. Mas lembrando que a competência é indelegável. A União não pode delegar a sua competência de legislar sobre matéria de imposto de importação para nenhum outro ente federado. Só a União pode legislar a respeito deste assunto. E vamos entender o que é esse tipo de imposto, qual é a sua regra de incidência. Para começar, pessoal, como eu já falei para vocês, e como eu já havia comentado nas aulas anteriores, o imposto de importação é um imposto extrafiscal. O que isso significa? A função desses impostos extrafiscais, a exemplo do imposto de importação,
não é apenas arrecadatória. É claro que quando a União ela cobra o imposto de importação dos produtos estrangeiros que entram em território nacional, da importação de um produto, essa cobrança desse imposto que é realizada no ato da importação e quando esse produto entra em território nacional, é claro que a União vai arrecadar esse valor, mas o objetivo dela maior não é a arrecadação. O objetivo de se arrecadar o imposto de renda não é só para financiar os cofres públicos. A finalidade maior desse imposto é de, vamos dizer, de regular a atividade econômica que ocorre dentro de uma determinada operação. Então, por isso que as alíquotas dos impostos extrafiscais podem ser alteradas por mero ato do Poder Executivo Federal, por medida provisória. O presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, pode, por ato administrativo, alterar as alíquotas para mais ou para menos desses impostos extrafiscais. E por que ele não precisa legislar? Por que não precisa de lei para alterar essa alíquota? Porque, em virtude, pessoal, do dinamismo do mercado internacional, em virtude dessa dinamicidade, desta dinâmica que existe dentro do mercado de importação, de exportação de produtos, a alta e a baixa do dólar, o produto pode estar com um preço maior ou menor, pode sofrer com a inflação. Então, como a área econômica ela tem uma dinâmica própria, a alíquota desses impostos extrafiscais ela será alterada também de uma maneira mais rápida, de maneira mais fluida, sem precisar do Poder Executivo, sem precisar do Congresso Nacional, para que haja essa alteração de alíquota. Porque imagina a demora que ia ser. Houve uma alteração econômica, então o presidente tem que mandar um projeto de lei no Congresso para ser aprovado, para depois alterar aquela alíquota, e aí, conforme a economia vai andando, aquele imposto ele precisa acompanhar essa dinamicidade. Demora muito para o presidente da República mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo Federal, aprovar na Câmara e no Senado aquela alíquota de imposto para depois ser alterada, para depois adaptar aquele imposto àquela determinada regra de mercado. Ou seja, em virtude desta dinamicidade econômica, em virtude da grande fluidez que existe no mercado econômico, a alíquota desses impostos extrafiscais tem que acompanhar esse dinamismo, porque senão esses impostos eles não vão atingir a sua finalidade, que é de regular a atividade econômica, seja em matéria de importação, de exportação, de produtos industrializados, na circulação econômica, por exemplo. Então, o objetivo desses impostos é regular a atividade econômica. Por isso que as suas alíquotas podem ser alteradas por um ato simples, por um ato administrativo. E possui, portanto, exceção não somente à legalidade, nesse caso, mas também uma exceção à anterioridade anual e nonagesimal em relação à alteração dessas alíquotas. Lembra que nós já estudamos nas últimas aulas sobre os princípios tributários, e nós estudamos sobre a anterioridade anual e nonagesimal. A regra é que seja aplicada a essas anterioridades, mas existem exceções previstas no texto da Constituição, a exemplo das alíquotas dos impostos extrafiscais. Isso eu tratei com vocês nas últimas aulas, pessoal que está acompanhando aqui no canal. Então, pessoal, vocês percebam que não somente a legalidade acaba não sendo observada, mas também não precisa se esperar um prazo de 1 ano ou, no mínimo, 90 dias para se alterar a alíquota desses impostos em virtude dessa dinamicidade, em virtude da natureza extrafiscal desses impostos federais, como o imposto de importação que estamos vendo, nós vamos ver também imposto de exportação, o IPI, o IOF e assim por diante. E ele tem também respaldo no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tudo bem? Este é um exemplo de um imposto extrafiscal clássico que sempre é perguntado em prova. Qual outros pontos que a gente pode tratar aqui? Bom, o principal deles, pessoal, é entender a regra matriz de incidência tributária. Quem estabelece a regra matriz de incidência tributária não é a Constituição, é a lei. A Constituição só vai estabelecer a competência de cada ente federado. E a União, que é o ente federado competente para legislar sobre imposto de importação, por meio de lei ordinária federal, vai estabelecer a natureza jurídica deste imposto. Então, ela vai estabelecer quais são os critérios deste imposto. Qual que é o critério material, qual que é o critério espacial, qual que é o critério temporal, qual que é o critério pessoal e quantitativo. O material,
qual que é o fato gerador deste tributo? Critério espacial, onde que incide este tributo? Critério temporal, quando, em que tempo que vai incidir? Critério pessoal, quem vai cobrar esse tributo e quem será cobrado? E o critério quantitativo, quanto que será o valor desse tributo? Tudo isso é a regra matriz de incidência tributária que eu havia conversado com vocês, a RMIT, e é a lei que vai estabelecer cada uma das regras de incidência, regra matriz de incidência de todos os impostos, federais, estaduais e municipais. É a lei que vai criar este imposto, tudo bem? Vamos começar com os primeiros critérios dessa regra matriz de incidência. Vamos lá. Critério material. Qual que é o fato gerador? A entrada de mercadoria estrangeira ao território nacional. É isso. Quando, ou melhor, o que incide o imposto de importação? Aonde? Na entrada de mercadoria estrangeira. Comprei um eletrodoméstico, comprei um produto de tecnologia vindo do exterior para o Brasil. Saiu dos Estados Unidos, foi fabricado nos Estados Unidos, produzido, industrializado nos Estados Unidos, mas entrou em território nacional, seja nos aeroportos, portos ou nos âmbitos rodoviários. Entrou no território brasileiro, foi apresentado perante a autoridade alfandegária. Então, a entrada dessa mercadoria estrangeira em território brasileiro é o fato gerador para que se incida o quê? O imposto de importação. Lembrando que importação é quando entra, exportação é quando sai. Tudo bem? E isso está previsto também no artigo 19 do Código Tributário Nacional, do artigo 19 do CTN. Espacial. Aonde é que vai incidir este imposto? O fato gerador se consuma no Brasil, perante a autoridade alfandegária. Então é o seguinte, pessoal, até eu vou ampliar um pouco a minha imagem aqui para ter esse maior diálogo com vocês. Se o produto entrou nos aeroportos, então chegou de um avião no aeroporto, foi desembarcado aquele produto regularmente e foi apresentado perante a Receita Federal, perante a autoridade alfandegária. É nesse momento que vai se incidir. E ele vai incidir sobre todo o território nacional. Então não importa se o produto entrou por via do aeroporto, ou por via dos portos, Porto de Santos, por exemplo, ou se entrou pelas vias terrestres aqui, produtos que saem aqui da América Latina, América do Sul, e chegam em território brasileiro. Nesse caso, a entrada desse produto em território nacional perante a autoridade alfandegária é que vai incidir esse imposto, o imposto de importação. Então, esse imposto incide sobre todo o território nacional, tá? Sobre qualquer autoridade alfandegária brasileira onde esse produto é apresentado. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Então, o critério material é o fato gerador e o espacial é o local onde vai incidir. Em todo o território nacional, isso poderá ocorrer. Mas qual que é o critério temporal? Quando que vai incidir? Segundo o artigo 73, inciso 1º, do Decreto Federal 6759 de 2009, ele diz que quando que vai incidir esse imposto de importação? A data do registro da declaração da importação de mercadoria submetida ao despacho aduaneiro. O que é isso? Pessoal, quando o produto estrangeiro entra em território nacional, mesmo que eu seja um brasileiro que esteja comprando esse produto para entrar aqui em território nacional, eu vou ter que apresentar perante a Receita Federal uma declaração de importação, que é um documento que tem que vir junto e tem que ser apresentado perante a autoridade alfandegária. Então, eu comprei esse produto que entrou no Brasil por meio do aeroporto, por exemplo. Comprei e chegou por via aeroportuária. Legal. Chegou lá no aeroporto de Guarulhos o produto que eu comprei lá dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Eu tenho que apresentar perante a Receita Federal, que vai vir e vai me perguntar: cadê a nota fiscal? Cadê a declaração de importação? Tem que ser apresentada. Não sei se vocês já viram nos aeroportos, para o pessoal que já viajou para o exterior, do exterior quando chega no Brasil, tem ali o posto da Polícia Federal, alfândega. É ali que vai se consumar o fato gerador. É perante a autoridade alfandegária. Eu apresento a minha declaração, que nada mais é do que uma obrigação que eu devo cumprir junto com o pagamento do imposto. Então, o que a gente chama, e a gente vai estudar isso lá na frente, são as obrigações acessórias, ou seja, além da obrigação principal, que é de pagar o imposto, propriamente dito,
Eu tenho que declarar informações e apresentar documentos à autoridade fiscal para que essa entrada de mercadoria seja regular. Então, quando eu apresento a declaração de importação, isso é uma obrigação acessória. E lá tem que constar todos os dados do produto. Quanto que ele custou, da onde ele veio, qual material é feito, quando que foi comprado lá no exterior, todos os dados sobre essa importação. Então, é um documento que eu vou apresentar perante a autoridade alfandegária. E na data em que a Receita Federal registrar, na data em que for carimbada, na data do registro da entrada desse produto regularmente no Brasil, é que será submetida ao critério temporal, né? Submetida ao despacho aduaneiro. E o despacho aduaneiro, o que é? É o ato administrativo executado pela autoridade fiscal em que vai internalizar esse produto estrangeiro em território nacional. Então, o meu produto que eu comprei nos Estados Unidos entrou no Brasil, vou ter que apresentar primeiro a declaração de importação à autoridade fiscal para que esse produto seja internalizado de maneira regular e submetida também mediante o despacho aduaneiro. Então, se a autoridade fiscal verificar que o documento está tudo certo, a declaração que eu fiz está correta e o valor do imposto pago está correto, então, ok, pode entrar no Brasil. Esse é o despacho aduaneiro, em que permite a regular entrada de mercadoria estrangeira em território nacional. A data em que foi registrado esse despacho aduaneiro, essa autorização, esse carimbo que a autoridade fiscal faz, a Receita Federal, dessa entrada de produto estrangeiro em território nacional, é a partir desse momento é que se tem o critério temporal do imposto de importação. Tudo bem? E qual que é o critério pessoal? Quem que cobra e quem que é cobrado? Se estamos falando de um imposto federal, quem cobra, obviamente, é a União Federal por meio do seu órgão, a Receita Federal do Brasil, ou também nós podemos chamar de SRFB, Secretaria da Receita Federal do Brasil. E sempre tem um posto da Receita Federal, pessoal, nos aeroportos, nos portos também, e também nas rodovias. Pessoal que já viajou de carro para outros países vizinhos, Uruguai, Argentina, Paraguai, sabe que na volta, quando você sai desses países e entra em território brasileiro, tem um posto da Receita Federal, junto com a da Polícia Rodoviária Federal, para fazer a fiscalização de entrada e saída de mercadoria estrangeira em território brasileiro. Tá? Então, a Receita Federal do Brasil, o órgão competente que vai cobrar este tributo. Não só cobrar o valor, mas também os documentos, as obrigações acessórias, os documentos necessários, nota fiscal, vai cobrar também aquele documento de importação, como eu falei para vocês, aquele documento em que você apresenta, né, a declaração de importação, tudo isso tem que ser apresentado perante a autoridade alfandegária. Ok, e qual que é o sujeito passivo? Quem é que paga este imposto? Primeiro é o importador. Eu, Lucas, comprei um produto lá nos Estados Unidos e quero que esse produto chegue aqui no Brasil. Eu é que vou pagar este imposto. Eu que solicitei essa importação. O destinatário também pode ser. Então, se eu comprei esse produto estrangeiro para que chegue na casa do meu amigo, então, ao invés de pagar esse produto e trazer ele para minha casa, eu quero dar ele de presente para o meu amigo. Quem é que vai pagar? O meu amigo. Meu amigo vai pagar esse produto, esse valor do imposto embutido no produto. Então, este imposto vai ser pago ou por aquele que solicitou a importação ou para o destinatário, por exemplo, o consumidor final ou aquele que está sendo beneficiado por esse produto que foi adquirido. Ou o arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados. E esse é um termo, pessoal, bem interessante, previsto no artigo 22 do Código Tributário Nacional. Arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados. Pessoal, nesse caso, eu acho bem interessante esse exemplo, porque existe a possibilidade do produto ser apreendido perante a Receita Federal. Vamos supor que eu não apresente a declaração de importação, ou mesmo ignorei outras obrigações que eu preciso apresentar perante a Receita Federal. A Receita Federal vai dizer o seguinte: espera lá, você não me apresentou os documentos necessários, então eu vou apreender esse produto que você me trouxe. Ou se a nota fiscal estiver falsificada, com dados errados. Vou citar um exemplo para ficar bem claro isso. Não sei se o pessoal já assistiu aqui do canal, aquele programa que passa na televisão, Chegadas e Partidas. Não sei se é Chegadas e Partidas. Aquele programa que fala do aeroporto de Guarulhos, da rotina das pessoas no aeroporto, e lá fala também da rotina dos agentes da Receita Federal. E tem vários casos, pessoal, que eles mostram ali no programa, acho que passa no Discovery Channel, uma coisa assim, ou no National Geographic,
algum desses canais aí de televisão. E eles falam o seguinte, né? É bem interessante você ver essas operações da Receita Federal. E lá vem o agente e pergunta para a pessoa que chega, por exemplo, de um voo de Miami ou Orlando, né? Vai lá, faz aquelas compras todas e chega perante o aeroporto e não faz nenhuma declaração. Aí vem o agente da Receita Federal e chega assim: pera lá, fulano de tal, vem cá. Cadê a nota fiscal desse produto que você trouxe aqui? Dessa bicicleta importada que você comprou lá na Disney, lá em Orlando, ou desse produto lá que você comprou num outlet em Miami? Cadê a nota fiscal? Eu quero que você apresente para mim. Se ele perceber alguma inconsistência, alguma irregularidade, pera lá, esse dado que você está me informando aqui está errado. Esse dado que você está me informando aqui não consta na nota, não está no valor correto que está no mercado. Enfim, a Receita Federal vai fazer uma verificação desse documento apresentado. Se ela verificar alguma inconsistência, ou pior, verificar que o contribuinte não apresentou esse documento de importação perante a autoridade alfandegária, o que ela faz? Ela apreende esse produto. Então, essa apreensão, ou produto que simplesmente é abandonado no aeroporto. Não quero mais, vou deixar na Receita Federal e não quero levar esse produto. Vamos supor que essa pessoa que foi apreendida no aeroporto verifica que quando o seu produto foi apreendido, a autoridade fiscal vai dizer para ela o seguinte: olha, eu posso até deixar você entrar com esse produto em território brasileiro, mas o tanto de imposto que você vai ter que me pagar é isso. Aí o contribuinte chega assim e diz: espera lá, nossa, é muito caro esse valor. Eu não vou pagar isso não, então eu vou abandonar isso aqui no aeroporto. Esse produto que vai ser abandonado ou até apreendido perante a Receita Federal, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser levado a leilão. E existe isso, pessoal. No caso, produtos que são abandonados perante autoridades fiscais, e esse produto que foi abandonado, ele é levado a leilão pela Receita Federal. E existem os leilões públicos, que nada mais são do que um meio de comércio de produtos que foram apreendidos pela Receita Federal, pela Polícia Federal, e aí a autoridade, a pessoa interessada, ela vai a leilão e compra aquele produto perante a Receita Federal. Então, a pessoa que vai no leilão e compra aquele produto que foi apreendido e negociado pela Receita Federal, ela vai pagar não só o valor do produto, mas do imposto já embutido. Tudo bem? Então, perante o leilão, onde vai ser arrematado aquele valor. Então, a pessoa aqui, no caso o arrematante que comprou aquele produto em leilão, aquele produto que antes foi abandonado ou apreendido no aeroporto, ela vai ter que pagar não só o valor do produto importado, mas também do imposto embutido, com base no artigo 22 do CTN. Tudo bem, pessoal? Se ficou dúvida nesse ponto, deixe aqui nos comentários. Então, o sujeito passivo pode ser o importador, o destinatário ou o arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados em portos, aeroportos ou outros meios rodoviários de produtos estrangeiros que chegam em território nacional. Artigo 22 do CTN. Tudo bem? Ok, e qual que é o critério quantitativo? Quanto que vai ser o valor deste imposto de importação? Pessoal, fiquem tranquilos que eles não vão perguntar na primeira nem na segunda fase do exame da OAB para vocês calcularem imposto, tá? É apenas para vocês dizerem qual que é o critério para se chegar no cálculo deste imposto, que nada mais é do que o critério quantitativo, que se resume em base de cálculo vezes a alíquota. O que é a base de cálculo? É o valor da mercadoria, no caso da importação, o valor em si, em dólar ou em euro, daquele produto, do qual provém de país originário, ou o preço da arrematação em caso de produto abandonado. Então pode não ser em si o produto originário, o valor originário daquele produto, mas o valor que foi negociado em leilão. Vamos supor que o produto custasse 33 mil dólares, mas foi negociado perante a Receita Federal no valor de 25 mil reais. Então o valor que vai ser considerado aqui é o valor da arrematação. Tá? Em regra, é o valor da mercadoria, mas se o produto foi abandonado, apreendido pela Receita Federal e levado a leilão, o valor vai ser o valor da arrematação, o valor que foi leiloado, negociado em leilão perante a autoridade pública. Então, ou o valor da mercadoria ou o valor da arrematação. Essa vai ser a base de cálculo. Vezes uma alíquota, que, no caso, nós sabemos que existe uma exceção da extrafiscalidade. Essa alíquota pode ser alterada para mais ou para menos por mero ato do Poder Executivo Federal, com base no artigo 21 do CTN. Também para adaptar esta alíquota pela política cambial, como eu falei para vocês, inclusive, né? Como o dólar, o euro, as outras moedas estrangeiras, elas têm uma constância para mais ou para menos,
como existe um dinamismo de mercado, um dinamismo cambial, o real pode estar mais valorizado ou menos valorizado, a depender da época do ano, ou a depender da dinâmica de mercado. Por conta disso, a alíquota do imposto de importação deve ser alterada de maneira mais fluida e mais fácil pelo Poder Executivo, para adaptar este imposto às novas dinâmicas de mercado, e assim poder tributar aquele produto de maneira mais equânime, mais justa, mais correta, adaptando aquele imposto para regular uma determinada atividade econômica, no caso, a atividade de importação desses produtos estrangeiros que entram em território nacional. Então, pessoal, a alíquota ela tem essa natureza extrafiscal, artigo 21 do CTN, mas uma coisa que tem que ser observada, pessoal, é a alíquota que é alterada por ato do Poder Executivo, não é a base de cálculo. A base de cálculo não pode ser alterada por ato do Poder Executivo Federal, aí é só por lei. Inclusive, se for para majorar, se for para aumentar esse valor, a base de cálculo somente por lei. Mas a alíquota, sim, que pode ser alterado por ato executivo, por ato do presidente da República, no caso, uma medida provisória. Tudo bem? Vamos lá. O artigo 20 do CTN, pessoal, ele traz um conceito mais detalhado do que é a base de cálculo, tá? Que eu considero importante a leitura. Vamos lá. O artigo 20 do CTN, aqui em cima, ele diz o seguinte: a base de cálculo do imposto é, primeiro, quanto a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda de condições de livre concorrência, para entrada no porto ou lugar de entrada do produto no país. E 3. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado, que é aquele exemplo que eu citei para vocês, levado a leilão, o preço da arrematação. E aí não seria em si o valor em si do produto que foi apreendido ou arrematado, o valor real do produto em mercado, mas será o valor em que foi negociado em leilão, tá? Então a autoridade fiscal ela apreende aquele produto, ou aquele produto simplesmente foi abandonado, vem a Receita Federal, apreende aquele produto e leva a leilão para ser negociado perante a sociedade, para ver se alguém tem interesse em adquirir aquele produto. Aquele notebook que foi abandonado, aquele computador, aquele celular, aquela bicicleta importada, muito cara. Então, é o valor da arrematação. Ou, se não for o caso, se houve uma importação regular dos produtos, será o valor normal do produto, ou seu similar, no tempo da importação, o valor de mercado em si desse respectivo produto, tendo como base o artigo 20 do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Pessoal, hoje a aula foi bem básica, justamente para trazer os pontos principais de cada um desses impostos, a começar do imposto de importação, que é o que nos interessa para o exame da OAB. Tudo bem, pessoal? E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem considerações para melhorar as próximas aulas, por favor, me avisem e eu vou adaptando as apresentações e os slides conforme o interesse aqui dos inscritos do canal, para que a aula seja o mais dinâmica e o mais acessível possível. Tudo bem? Pessoal, quem quiser o slide dessa aula, por favor, me avise. Eu compartilho com vocês por e-mail. Me passe aqui embaixo no comentário de vocês os seus e-mails para compartilhar esse material. Tudo bem? Vou tirar aqui da apresentação, pessoal. Agradeço a todos pela atenção de vocês. Vou voltar novamente aqui para a tela inicial, para a tela completa. E se vocês tiverem outras dúvidas sobre as outras aulas, por favor, deixem aqui nos comentários. E se quiserem os slides das aulas anteriores, também eu compartilho com vocês, tudo bem? Estou adaptando ainda algumas filmagens, pessoal, mas o meu objetivo é fazer o melhor possível aqui no YouTube para entregar a aula completa para vocês e vocês se prepararem para a primeira fase do exame da OAB. Lembrando que depois dessa parte teórica que a gente está tratando, e está demorando mesmo, porque é bastante conteúdo, depois a gente vai tratar a parte prática, as questões que caem em primeira fase do exame de ordem, tudo bem? E é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Se tiverem dúvidas, por favor, me passem aqui. Estarei à disposição no que for necessário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.